Hoje vamos mergulhar em um conto de fadas que todos conhecem, mas com uma reviravolta. Já pararam pra pensar por que entre tantas princesas icônicas, a Disney parece ter uma predileção, em especial por uma em particular? Sim, estamos falando dela, da Cinderela. A princesa que transformou a abóbora em carruagem, ratos em cavalos, mas o que a torna ser tão especial a ponto de ser o rosto e império das princesas Disney? E no vídeo de hoje vamos falar essa suposta teoria do favoritismo da Disney com a Cinderela. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar. E comentem também a opinião de vocês. Agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. Para entender o status de Cinderela, precisamos voltar no tempo. No final dos anos 40, a Disney estava em apuros financeiros. A Segunda Guerra Mundial tinha impactado a produção de filmes, e o estúdio precisava de um sucesso estrondoso para se reerguer. E então, em 1950, Cinderela chegou. O filme não foi apenas um sucesso, mas foi um fenômeno, arrecadou milhões e impulsionou vendas em muitos produtos, e a Cinderela se tornou uma princesa muito popular. E o mais importante, salvou os estúdios Disney de uma possível falência. Essencialmente, Cinderela pagou pela construção da Disneylândia e financiou vários projetos futuros, como A Bela Adormecida, A Dama e o Vagabundo. Ela não foi apenas só uma princesa, mas ela foi a salvadora financeira da Disney. Além de ser um sucesso em bilheteria, Cinderela se tornou o símbolo definitivo da Disney. Aquele castelo majestoso que aparece na logo de quase todos os filmes da Disney não é da Bela Adormecida e nem da Branca de Neve, é o castelo da Cinderela, o coração dos parques temáticos. Com o sucesso financeiro da Cinderela, a Disney conseguiu se reerguer e até investiu na construção do parque da Disney, que foi inaugurado em 1971. E não é coincidência que o centro do parque da Disney seja o castelo da Cinderela, porque ele virou o grande símbolo da empresa. Em 2005, a Disney fez um investimento enorme no relançamento de filmes clássicos, mas entre todos, o mais que recebeu dinheiro, cuidado e divulgação foi Cinderela. Eles restauraram a imagem e fizeram todo aquele processo para trazer o filme dos anos 50 de volta. E deu muito certo, porque o DVD da Cinderela vendeu muito logo na primeira semana. E foi justamente nessa leva que a gente ganhou Cinderela 2 e Cinderela 3. E com esses lançamentos, trouxeram a princesa de volta para os holofotes e ajudaram a apresentar mais ainda a história dela em uma geração nova. E é bem icônico, porque a Cinderela é dos anos 50, mas a Disney conseguiu renovar a imagem dela para os anos 2000, tornando ela popular e consolidando de vez como uma das princesas mais icônicas. E comentem aqui embaixo se vocês lembram daqueles DVDs piratas da Cinderela que tinha com 3 filmes. Icônico, não é? Mas olha, esse investimento na Cinderela não começou só lá em 2005 não. Desde os anos 50, depois do sucesso no cinema, a Disney já relançava e criava produtos para manter a história dela viva. Ao longo das décadas, foram surgindo livros, brinquedos, e nos anos 90 veio um boom ainda maior, o relançamento das fitas cassete, vários produtos licenciados e, é claro, muitas bonecas icônicas da Cinderela. E é justamente nos anos 90, quando a Disney fechou o contrato com a Mattel, que tudo ainda ficou mais forte. A gente passou a ver a boneca da Cinderela em praticamente todas as linhas, em versões marcantes que até hoje são lembradas pelos colecionadores, não só dela, mas como de outras princesas também. E é justamente nesse ponto que a gente entra na parte das bonecas, porque sim, o favoritismo da Cinderela fica mais claro ainda. Quando a gente chega nos anos 2000, foi justamente nessa época que a Disney resolveu criar oficialmente a marca Disney Princess, Princesas Disney. A ideia era juntar todas as princesas em uma única só franquia, tipo uma super coleção. Não era só em filmes, a gente via as princesas estampando tudo, desde os materiais escolares até festas de aniversários, mochilas, cadernos, roupas, revista e, é claro, bonecas. Aí entra o assunto que a gente ama, que é as bonecas, né, gente? Nos anos 2000, a Mattel estava com licença da Disney e começou a lançar coleções incríveis. Tinha tanto coleções de bonecas solo, focada em cada princesa, mas também tinha várias coleções conjuntas. A gente tinha bonecas de balé, bonecas de moda, enfim, né, gente? Os anos 2000 foi a melhor era das bonecas da princesas da Disney, porque depois só ladeira abaixo. E aliás, aproveitando esse gancho, se vocês quiserem ainda entender mais sobre essa história do contrato da Disney com a Mattel e depois aquela briga com a Hasbro, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre esse assunto, então vão lá assistir depois desse vídeo, porque é babado e explica como essas coleções funcionam. Bom, voltando nessas primeiras linhas de princesas Disney, sempre tinha um trio em destaque lá no início dos anos 2000. Na maioria das vezes era a Ariel, a Bela e a Cinderela. Depois das coleções foi a Aurora, que entrava no lugar de uma, mas a Cinderela sempre continuava firme e forte lá. Era como se ela fosse obrigatória, mesmo em coleções pequenas, ou 3 ou 4 princesas, ela sempre aparecia. E isso não era coincidência, a Disney sabe que a Cinderela é uma das princesas mais reconhecíveis, ela vende muito bem, o vestido azul já virou icônico e a cor chama atenção, e as crianças identificam muito rápido, por isso ela acaba sendo quase obrigatória em qualquer lançamento de bonecas. E isso criou até uma comparação bem famosa, muita gente chama a Cinderela de Draculaura da Disney, porque assim como a Draculaura em Monster High, que tava praticamente em todas
todas as coleções da franquia, a Cinderela também é a figura carimbada das princesas Disney. Ela é aquela personagem que a gente sempre sabe que vai estar lá, não importa a coleção, e sempre com destaques nos comerciais. Outro ponto que reforça a posição da Cinderela como verdadeiro rosto oficial da franquia, a forma como ela aparece nos produtos e nas campanhas promocionais. Mesmo quando outras princesas ganham espaço, havia uma espécie de protocolo não escrito. A Cinderela deveria estar no centro das imagens, no topo do cartazes ou em algum destaque maior em relação às demais. As fotos promocionais que reuniam 3 princesas, por exemplo, era praticamente obrigatório que ela fosse uma delas. Essa constância ajudou a fixar mais ainda a imagem dela, não apenas como uma das princesas mais reconhecíveis, mas também como símbolo visual da linha, algo que a Disney fazia questão de reforçar em estampas em brinquedos, materiais e divulgação. E aí você pode até se perguntar, mas por que a Cinderela tem tanto destaque assim, sendo que a primeira princesa oficial da Disney foi a Branca de Neve? Pois é, eu também pensei nisso. A Branca de Neve, sem dúvidas, é um dos maiores nomes da história da Disney. Ela não tem nada de flopada, pelo contrário, é um clássico absoluto reconhecida em todo o mundo. Mas tem um detalhe, lá na década de 50, a Disney estava vivendo um momento financeiro muito complicado, e foi justamente a estreia da Cinderela que virou o jogo. O sucesso estrondoso do filme nas bilheterias literalmente salvou estúdios da falência e acabou garantindo não só a continuidade de animações, mas também a construção dos parques da Disney mais tarde. Então, quando a gente para pra pensar que faz até sentido ela ser escolhida como o rosto da marca, afinal, o castelo é o símbolo da Disney, que é justamente o da Cinderela. Outro ponto importante é lembrar que a franquia Princesas Disney foi um sucesso absoluto. Ela movimentou bilhões de dólares ao redor do mundo e virou uma das linhas mais lucrativas da história. Bonecas, mochilas, livros, roupas e tudo que levava o selo Princesas Disney vendia como água. E dentro desse universo, Cinderela ganhou ainda mais força quando o filme live action em 2015, Cinderela, recebeu um dos maiores investimentos da Disney. O filme foi lindíssimo, um espetáculo visual que até hoje é considerado por muitos fãs um dos melhores live actions da Disney já feitos. Além disso, arrecadou mais de 540 milhões de dólares em bilheteria mundial, provando que a personagem ainda tinha um enorme sucesso e apelo depois de tantas décadas. Mas será que a Cinderela é realmente a favorita de todo mundo? Não dá pra afirmar, afinal, gostos mudam com o tempo. A própria Disney já teve outras princesas que brilharam tanto quanto ela. Basta lembrar do fenômeno Frozen. Quando Elsa e Anna chegaram, foi um verdadeiro furacão. E até hoje a franquia continua sendo um dos maiores sucessos do estúdio. E é por isso que atualmente muitos dizem que a queridinha da Disney agora é a Elsa. Mas aqui entra uma polêmica. A Disney nunca fez um comunicado oficial dizendo que Cinderela era sua princesa favorita, ou que ela recebe mais atenção que as outras. Oficialmente isso não existe. Mas a gente olha para o contexto histórico, os produtos lançados, as bonecas e as outras coisas, né, que foram lançadas de Princesa Disney, e a forma como ela aparece como marketing, fica bem claro que Cinderela sempre teve um destaque mais. E é exatamente por isso que surgiu uma teoria que ela realmente seria a princesa favorita da Disney. E convenhamos, olhando bem, parece mesmo. Na minha opinião, Cinderela é sim uma das princesas favoritas da Disney. E uma das minhas também, porque eu cresci muito assistindo ela. Então, no fim das contas, favoritismo oficial ou não, a verdade é que Cinderela conseguiu conquistar um lugar de destaque dentro do universo Disney. Ela foi o filme que salvou o estúdio de uma falência e construiu parques, brilhou nas coleções de bonecas e ganhou um live action de sucesso. Mas agora eu quero saber, qual princesa Disney é sua favorita? Você acha que Cinderela merece esse pedestal? Ou outra princesa merece ocupar esse espaço? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e deixa o hype no vídeo, gente, pra chegar ainda mais em outras pessoas. Quero agradecer o engajamento dos vídeos e é isso, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.